30 de abril de 1945, Adolf Hitler encaixa o carregador em sua Walter PPK. No chão ao lado dele, Eva Braun tem espuma de cianeto saindo da boca. O terceiro Reich não saiu como o planejado, mas as coisas podem piorar. Algo que o ex-Führer logo descobrirá. Após o tiro, ele acorda sentindo um calor estranho e vê que está diante de uma enorme porta de pedra, com "Abandone toda esperança, você que entra aqui" escrito acima. Antes que Hitler reaja, um demônio alado de capa vermelha surge diante dele em uma grande nuvem de fumaça. "Bem-vindo ao inferno, Ad", diz o demônio, ajudando-o a se levantar. Normalmente Virgílio faz as apresentações, mas não gosta disso. "Meu nome é Mefistófeles", ou Mefisto. A cabeça de Hitler ainda está latejando por causa da bala na têmpora. Guia turístico para O que é os Círculos do Inferno, Herr Hitler, você já leu Dante? Mussolini leu. Cada círculo tem uma punição feita para cada tipo de pecador. E vamos escolher a ideal para você. Precisamos ir. Não queira deixar Satanás esperando. Ele é pontual. Hitler também tem dúvidas. Ele é o mocinho. Todos os seus capangas eram negros e usavam caveiras nos chapéus. Eles mataram milhões em campos de extermínio, o que explica por que ele está aqui. No inferno de Dante, só os pecadores não arrependidos vão para o inferno. Quem se arrepende dos crimes e tenta reparar os erros tem mais chance de expiar os pecados no purgatório antes de ir para o céu. Hitler não se arrepende de iniciar a guerra genocida, apenas de tê-la perdido. Com um estalar de dedos, Mefisto leva Hitler ao saguão glorificado do inferno, o primeiro círculo, o limbo. Hitler fica bastante surpreso com o que vê. Um campo verde sob céu cinzento abriga um imenso castelo de pedra, parecendo uma pintura da Alemanha medieval. Mefisto chama Hitler para segui-lo. No castelo há um grupo incomum: bebês chorando, membros de tribos e estadistas gregos e romanos. Qualquer fã de história sonharia em estar entre eles. E Hitler está confuso sobre o que todas essas pessoas fizeram para chegar aqui. A punição aqui nem é sobre dor e tortura. É apenas a fria indiferença de estar em um lugar onde o amor de Deus não pode te alcançar. Limbo é o inferno dos não batizados e dos pagãos virtuosos, diz Mefisto. E já que você foi batizado em 1904 e nada em você é virtuoso, você não pertence aqui, mas ainda assim deveria ver isso. Hitler debocha. Por que, demônio? Quero mostrar que há partes do inferno mais gentis que as condições às quais você submeteu inocentes. Adolf Mefisto responde: pense nisso. Quando eu te mostrar o que vem a seguir, Mefisto estala os dedos e eles surgem no segundo círculo, luxúria, sem os confortos do círculo anterior. Esta caverna escura e assustadora tem grandes rochas afiadas. De repente, um vento forte e uivante arrasta Hitler como se fosse sugado por um furacão. Ele grita enquanto é lançado no ar e jogado de um lado para o outro pela caverna aparentemente infinita. Enquanto Mefisto bate as asas para segui-lo, Mein Gott, o que está acontecendo? Hitler grita por cima do rugido do vento. Olhe ao redor, Hitler, diz Mefisto. Bem-vindo ao círculo da luxúria. Queria ser levado pelo vento em vida? Agora é levado para sempre, entendeu? Hitler percebe que outros também estão presos na tempestade, desconhecidos de roupa de baixo. Mas nem todos são estranhos. Ele reconhece Oskar Derlewanger, líder da infame brigada prisional Derlewanger, que usava inocentes como brinquedos sexuais. Ele morreu poucos meses após você. Alguns guardas poloneses se divertiram com ele, diz Mefisto. Não será o último rosto conhecido que verá aqui, Adolf. Mas por que estou aqui? Hitler pergunta. Eu criminalizo degenerados sexuais. Mefisto balança a cabeça. Não, você criminalizou gays. Vamos falar do seu vínculo com Gali Haubel? Ou da balconista de Obersalzberg, para quem você propôs casamento aos 37 anos, ou o fato de que Eva Braun também tinha 17 anos quando você a conheceu. E quantos anos você tinha? Ah, isso mesmo, 40 Hitler não tem muito o que dizer. Depois disso, tudo o que ele pode fazer é assistir. Em horror, o corpo serpentino do rei Minos surge como juiz dos pecadores no círculo da luxúria de Dante. Eu estava me perguntando quando esse cara apareceria por aqui, diz Minos. Posso começar? Mefisto pede para deixar para depois. Há muitos outros pesadelos para ver. O demônio guia estala os dedos de novo e o vento vira uma forte chuva. Agora, eles estão no terceiro círculo, a gula, em contraste com o frio seco do túnel de vento eterno da luxúria. Hitler logo se vê com lama fétida até os joelhos
rodeado por corpos contorcendo-se. Está abaixo de 0. O círculo da gula combina com você, Adolf, diz Mefisto sarcasticamente. Li seus arquivos quando você não tomava mais metanfetamina que toda Albuquerque. Você às vezes comia quase 1 quilo de chocolate por dia e colocava açúcar no vinho se não fosse doce o bastante. Batendo os dentes de frio, Hitler pergunta: mas é pecado comer chocolate? Agora, quando você inicia uma guerra que causa a fome de quase 25 milhões, é nesse momento que Hitler reconhece os rostos na lama abaixo dele. Oficiais da SS recebiam refeições luxuosas servidas por prisioneiros de campos de concentração extremamente magros, após soldados alemães atirarem em prisioneiros famintos. Pessoas tão desesperadas que comiam minhocas do chão para sobreviver. Arriscando tudo ao levar pão escondido aos guetos judeus, esses soldados assassinos voltavam para casa e jantavam naquela noite. Há também Cérbero, o cão gigante de 3 cabeças que guarda os portões do Hades na mitologia grega. No inferno de Dante, Cérbero vagueia pelos campos lamacentos do Círculo da Gula, devorando pecadores azarados com suas 3 cabeças famintas. Embora, é claro, isso não os mate. As punições do inferno são eternas, e todos acabam voltando à lama, mas não há tempo. Existem círculos piores para Hitler experimentar. Mefisto estala os dedos, e ele e Hitler agora estão em pé em um terrível deserto árido. O 4º círculo, a ganância. Aqui, figuras desesperadas são esmagadas por sacos de dinheiro presos por correntes. Forçadas, empurram enormes pedras com músculos forçando e ossos quebrando. E aí, gostando do círculo da ganância? Pergunta Mefisto. Hitler está furioso. Eu não sou ganancioso. Um homem ganancioso devolveria prosperidade ao seu país? Eu fiz isso pelo bem da Alemanha. Mesmo assim, você ficou isento de impostos. Que altruísmo, responde Mefisto. De repente, correntes envolvem Hitler, pesando-o com o fardo de suas riquezas, salários e vendas de livros. Por vender sua ideologia fascista, fundos ilícitos e seu Mercedes, Hitler então percebe todos ao redor. Henry Ford, Edwin e Helena Beckstein, Fritz Thyssen, Gustav Krupp, os ricos cujas generosas doações impulsionaram a ambição de Hitler. Tudo porque acreditavam que estariam melhores sob seu governo tirânico. Aqui passarão o resto da eternidade por seus atos. Hitler está furioso. Como esse demônio ousa zombá-lo após tudo que conquistou? Agora? Ouça aqui, seu miserável demônio, resmunga Hitler. Eu sou um gênio tático, o maior líder da história do mundo. Mefisto revira os olhos. Calma, Adolf. A raiva não vai te levar a lugar nenhum. Bem, exceto para onde estamos indo agora. Com outro estalar dos dedos de Mefisto, Hitler luta por sua vida nas águas do rio Estige. Estamos falando literalmente. Ele luta com outros presos na água, movidos por raiva extrema, pois agora estavam no 5º círculo. Ira ou cólera, se preferir. Os tomados por raiva e ódio em vida estão condenados a lutar nas águas imundas do rio amaldiçoado. Os melancólicos e ressentidos, passivamente irados, ficam sempre submersos. Próximo, Mefisto está sentado em um barco de madeira remado pelos mortos. Hitler, sendo a alma de um homem de 56 anos que nunca foi exatamente um Adonis enquanto estava vivo, está apanhando para valer de todos os outros regiaólicos. No Estige, ele grita por algum tipo de alívio do afogamento e das pancadas. Este é o futuro que você fez para si mesmo. Adolf, grita Mefisto do barco. Você transformou a ira em uma arma, pegou a dor do povo alemão e os levou à loucura com o seu bode expiatório. Ao fazer o pedido, você paga a conta. Esse é o acordo. Hitler também reconhece quem está preso no rio com ele. Eles foram o tapete mágico que ele usou para chegar ao poder, presentes nas multidões de seus comícios. As camisas marrons, soldados abatidos aos milhões na guerra, pessoas movidas pela raiva. Ele criou uma arma aterrorizante, mas não era divertido quando era ameaçado por ela. Além disso, Hitler não precisa se preocupar só com as águas e outros pecadores. Assim como em outros níveis, há monstros aqui. As fúrias atacam em voo rasante e Medusa rasteja na escuridão, devorando quem cruza seu caminho. Quando os monstros gregos vão atacar o famoso bigodudo da Alemanha, Mefisto estala os dedos de novo, mas não é o alívio da dor que Hitler espera. Na verdade, as coisas vão piorar muito no 6º círculo. Heresia. Hitler e milhões de outros estão presos em túmulos em chamas, sentindo a pele ferver, incapazes de morrer. Você acredita que o pior ainda está por vir? Fora dos túmulos, outros hereges caminham pela areia ardente enquanto fogo cai do céu. No meio de tudo, Mefisto flutua sobre o túmulo em chamas de Hitler, observando com prazer enquanto Hitler grita de dor.
Suas crenças religiosas sempre foram fascinantes, Hitler, diz Mephisto. Você se declara cristão para obter poder e afirma acreditar em qualquer coisa para alcançar seus objetivos. Mas o único altar onde você cultua é o de Adolf Hitler. Hitler não responde espirituosamente, só grita mais por estar pegando fogo, o que, admito, tira um pouco da graça. O círculo da heresia pune todos que não são fiéis às suas crenças. Há até papas e bispos lá embaixo, aqueles que usaram sua posição para exercer poder. Este círculo do inferno também pune falsos mestres, outro título que Hitler poderia facilmente reivindicar. Ele enganou uma nação inteira. Ele os levou à guerra e ao genocídio ao convencê-los de que sabia a origem de seus problemas, supostas ações dos judeus e outras minorias. Mas, embora Mephisto goste de ver Hitler sendo assado nas chamas, há círculos ainda mais diabólicos no inferno para o chefe nazista experimentar. E por que esperar? Hitler terá a eternidade para aproveitar tudo isso. Mephisto estala os dedos e Hitler é libertado do túmulo de fogo da heresia. E agora ele aparece em um lugar onde os horrores são muito mais estranhos e variados. O sétimo círculo, violência. E é aqui que as coisas vão ficar sérias. Como todos vocês fãs de Dante já sabem, porque a violência é um dos pecados mais comuns e severos. E existem 3 círculos diferentes, cada um deles punindo diferentes tipos de violência, e Hitler vai experimentar todos os 3. No primeiro círculo, o da violência contra o próximo, Hitler é lançado em um poço de sangue fervente. Suas primeiras vítimas foram judeus alemães e outras minorias, perseguidos pelos camisas marrons. Mephisto flutua ao redor do poço enquanto Hitler grita e se debate. Quando tenta sair, 4 centauros na borda disparam flechas em seu corpo. Viu o que quisemos dizer quando dissemos que as punições ficam muito mais insanas daqui pra frente. No segundo círculo, violência contra si mesmo, onde o último ato de Hitler também lhe garante um lugar, ele é transformado em uma árvore retorcida, sofrendo constantemente. Aqui, as arpias vão rasgar sua casca e galhos com suas garras, arrancando pedaços dele em um sadismo cheio de prazer. No terceiro círculo da violência contra Deus, arte e natureza, as coisas não ficam mais fáceis para o ex-Führer. Ele volta a desfrutar de um deserto sem fim, dominado pelo fogo, como os crematórios improvisados usados por ele e seu regime para assassinar milhões. Claro, por todo o ciclo de violência, ele viu milhares de rostos conhecidos, soldados, oficiais da SS e membros da Gestapo mortos pelos vermelhos ou em bombardeios aliados. Todos haviam aderido alegremente à violência instaurada por Adolf Hitler. Milhões naquele círculo do inferno estavam ali por causa dele. Se você acha que o sofrimento de Adolf Hitler no inferno de Dante terminou, espere, pois ainda há infernos mais profundos por vir. Com um bocejo, Mephisto retira Adolf Hitler do reino violento que ele criou e o conduz ao 8º círculo, Fraude, ou os Malebranche, bem acima desta terra literalmente esquecida por Deus. Garion, o monstro da fraude, alça voo. Uma criatura meio réptil, meio peluda, com rosto de homem e cauda de escorpião, governa esse reino. E como há muita fraude no mundo, Hitler vai experimentar um banquete de dor e sofrimento. No reino dos alcoviteiros e sedutores, ele enfrentará consequências apropriadas. Os pecadores que exploraram as paixões dos outros e os levaram a servir aos seus próprios interesses agora são eles mesmos forçados e açoitados. Ele é obrigado a marchar por uma vala, enquanto demônios com chifres os chicoteiam de cima pelos crimes. Na zona dos aduladores estão os que usam a linguagem para manipular emoções alheias. Hitler está submerso em um enorme poço cheio de fezes humanas, e é aí que ele encontra seu velho amigo Goebbels por perto. No reino dos feiticeiros, Hitler reconhece a sociedade Thule, ocultistas que justificam ideais nazistas. O castigo deles é ter as cabeças torcidas, então são obrigados a andar para trás para sempre, cegos pelas próprias lágrimas amargas. Hitler, enquanto isso, passará um tempo no reino dos baratores, políticos que usaram seus cargos para se beneficiar e enriquecer. Aqui, Hitler pode mergulhar em um caldeirão fervente de piche, onde demônios Malabranque arrancam sua carne com garras malignas. Pelo menos ele ainda conta com muitos amigos do gabinete do Terceiro Reich para lhe fazer companhia. No reino dos hipócritas, é forçado a usar um manto de chumbo maciço, soldado ao corpo. Ele precisa atravessar um caminho estreito com esse peso e depois enfrentar o castigo dos ladrões. Junto aos outros oficiais da SS que tomaram pertences dos prisioneiros nos campos de concentração, lagartos e cobras venenosas os atacam sem parar, além de terem causado uma guerra mundial. Coloca Hitler entre outros grandes semeadores de discórdia. Um demônio gigante o corta com uma espada ensanguentada, mas seu corpo sempre se recompõe.
O ato pode ser repetido várias vezes. No inferno, tudo dói mais. Aqui, Mefisto olha o relógio. Vamos, Adolf. Você não pode ficar aqui para sempre. Pelo menos, ainda não. Falta mais um círculo e então você vai conhecer o grandalhão em pessoa. E é assim que Hitler chega ao 9º círculo. Traição. Hitler como traidor de seu país e de seus aliados. Está preso em um grande bloco de gelo com o resto do corpo exposto a ventos fortes. Mas em um bloco de gelo perto dele, ele vê o corpo meio congelado de um homem que ele já chamou de aliado, Heinrich Himmler, líder da SS. Porém, o relacionamento deles esfriou nas últimas semanas da guerra. Himmler tentou negociar com os aliados sem o conhecimento de Hitler, que então o destituiu de seus títulos e o prendeu. Hitler grita e se volta para Mefisto. Por que me colocaria com esse traidor miserável? Mefisto ri. Casas de vidro, Mein Führer, suas opiniões sobre traição são fortes. Talvez devêssemos chamar Ernst, RHM e outros da Sturmabteilung que você mandou matar na noite das facas longas, mesmo sendo leais a você. O que acha que eles diriam sobre traição? Hitler é orgulhoso demais para simplesmente ficar calado depois de uma vida sendo tão fanfarrão. Ele reclama e grita, cospe e xinga. Mefisto questiona se o ódio puro de um homem pode derreter o gelo ao seu redor. Talvez Mefisto ache que é hora de levar Hitler até o fim para que ele conheça o grandão. E não estamos falando de Cérbero com mais um estalar de dedos de Mefisto. Hitler está diante do próprio Satã, no nível mais profundo do inferno. Só de vê-lo, Hitler fica em silêncio. Uma criatura gigantesca com asas de couro e 3 rostos, cada um mastigando um corpo humano diferente. Todos os seus 6 olhos cheios de ódio encarando Adolf Hitler com total desprezo, que poderia fazer o óleo ferver só para sua consideração. Ó Senhor das Trevas, diz Mefisto fazendo uma reverência. Adolf Hitler, eu lhe mostrei as opções. Qual punição devemos impor a ele? Satanás faz uma pausa refletindo, enquanto Hitler treme em suas botas nazistas. Bem, há muitas que se encaixariam, diz Satanás. Mas para um caso realmente especial como o seu, não vejo por que não poderíamos fazer você subir e descer pelos círculos para sempre. Afinal, a variedade não é o tempero da morte? Quer ver mais do Hitler extremamente infeliz? Por que não conferir e se Adolf Hitler acordasse no século XXI ou assistir a isto em vez disso?